Hello, everybody. Good evening. Are you ready for the class today? Hoje a gente tem uma novidade. Pois é, você sabe que tem muita gente que é desinibida, mas tem gente que tem vergonha e prefere conversar comigo offline, nos bastidores. Então, atendendo a pedido de algumas pessoas, eu tive uma ideia. A partir de hoje, toda semana, além dessa aula aqui que você assiste às segundas-feiras, de graça, sem pagar nada, eu também vou dar 1 hora de aula gratuita, só com foco no speaking. Porque você sabe, né? Nós somos pessoas, nós precisamos de pessoas, nós conversamos com pessoas, nós não conversamos com computador nem com programinhas. Se bem que às vezes isso acontece, né? Mas nós conversamos principalmente com pessoas. Então, por isso e com foco nisso, toda semana, além dessas aulas às segundas-feiras, às 8 da noite, eu também vou sortear. É isso mesmo que eu tô falando. Sortear. Eu não, né? O programa aí de computador que faz esses sorteios online. Uma pessoa para fazer 1 hora de aula comigo. E quanto que você tem que pagar? Nada. Já falei que é de graça. Mas, né, tudo tem um preço. Não financeiro nesse caso. Você tem que prestar atenção primeiro nessa aula, que eu vou dar umas dicas aqui do que você tem que fazer para concorrer. E a primeira delas é prestar atenção nessa aula. Então, vai prestando atenção no desenvolver dessa aula, que você vai saber exatamente o que vai ter que ser feito. O passo a passo, super simples, tem a ver com essa aula, o que você tem que fazer. Ah, e outra coisa, é bom deixar claro. Você pode já ter sido meu aluno, pode não ter sido meu aluno, pode já ter feito inglês, pode nunca ter feito inglês na vida, independente do seu nível. Eu vou preparar uma aula exclusiva para você. Assim que eu descobrir quem é o ganhador do sorteio, eu vou entrar em contato com essa pessoa, vou conversar com ela, fazer um teste de nivelamento para preparar a aula exclusivamente para ela. E aí nós vamos combinar o nosso melhor dia e o nosso melhor horário. Isso vai acontecer 1 vez por semana. E a frequência disso será toda semana, assim como as nossas aulas. E quero continuar batendo nessa tecla. É de graça. Você só precisa estar aqui comigo e prestar atenção nessa aula. Então, vamos começar a aula de hoje. Você sabe, já está nos acompanhando aí pelo YouTube. Qual é o número da aula de hoje? Tcharam! Welcome, class number 8. E ainda, sobre o assunto Simple Present, nós vamos fechar esse assunto, ou não, na aula de hoje. Por quê? Nas aulas anteriores, nós vimos a parte 1 e a parte 2 do presente simples. Nós vimos qual é a estrutura do presente simples, quais são as ações e situações que usamos o presente simples, qual é a regrinha de conjugação, e vimos que no presente simples em inglês nós não conjugamos pessoa por pessoa, mas temos uma particularidade aí. E para nós nos orientarmos, eu trouxe aqui hoje, além de algumas dúvidas que os alunos têm quando aprendem o presente simples e quando estão lá na frente no nível intermediário que ainda ficam um pouco confusos, eu trouxe algumas dúvidas para esclarecer. Mas antes de mais nada, vamos recapitular o que nós falamos no presente simples Fast and Furious. Simple Present Part 3. Aqui na tela, a primeira coisa que nós temos é como e em quais situações usar o presente simples. Então, a primeira dessas situações é para fatos. E aí, você pode se perguntar, o que é fato? Fato é a realidade, é aquilo que acontece. Dá só uma olhada comigo nesses exemplos aí. Ah, e olha só, chega de moleza, né não? A gente quer falar, a gente quer se desenvolver, a gente quer ter um inglês bom. Então, eu não coloquei aí a tradução nas frases, mesmo porque eu te dei uma senhora lista de verbos. Aquela lista é a nossa lista de sobrevivência, independente do nível que você esteja. Se você só souber aquela lista,
Para se comunicar em inglês, tá tudo bem. Aquela lista, ela vai conseguir te ajudar a se expressar forever and ever. Então, não coloquei a tradução aí dessas frases, porque suponho que você, como um bom aluno que está estudando, que quer aprender e falar inglês, já vai conseguir entender o que querem dizer essas frases. Vamos começar da primeira. Cats like milk. Birds do not like milk. Ou então a forma abreviada. Birds don't like milk. Question. Do pigs like milk? California is in America. California is not in the United Kingdom. Windows are made of glass. Windows are not made of wood. Todas essas frases aqui, elas são relacionadas a fato, a realidade. Então, eu dei uma misturada porque o primeiro verbo que nós vimos foi o verbo to be. Ele é um verbo particular, lembra disso? Ele tem a sua própria forma negativa e interrogativa. Ele independe de outro verbo auxiliar para existir. Aliás, mais para frente da aula, a gente vai esclarecer uma dúvida que muitos alunos têm. Do e does combinam com to be? Vou deixar essa dúvida aqui para você. Já sabe aí a resposta? Essas duas últimas frases que nós temos aqui sobre as janelas, windows, a primeira está falando que as janelas são feitas de vidro. Windows are made of glass. Isso é um fato. Todas as janelas? Não. Embaixo está falando windows are not made of wood. O que não é uma verdade. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque o fato ele pode ser afirmativo ou negativo. Pode ser verdadeiro ou não. Basta eu estar falando de um fato. Nós sabemos que há janelas de madeira, há janelas de vidro. A frase aí está na negativa, só para ser um exemplo. Então, primeiro ponto do presente simples. Usamos para situações que são fatos. Vamos ver o próximo? Repeated actions, ou seja, ações de rotina. Coisas que acontecem repetidamente, diariamente. Olha os nossos exemplos aí. Primeira frase. The train leaves every morning at 8 a.m. O trem sai toda manhã às 8. Segunda frase. The train does not leave at 9 a.m. O trem não sai às 9 da manhã. Pergunta. When does the train usually leave? Quando geralmente o trem sai? Próxima. She always forgets her purse. Ela sempre esquece a bolsa. He never forgets his wallet. Ele nunca esquece a carteira. Every 12 months, the earth circles around the sun. E aí você deve estar se questionando o que quer dizer esse AM depois do 8 e do 9. Quando nós formos falar sobre hora, eu vou explicar para você. Mas para você não ficar aí com uma pulga atrás da orelha até lá, eu já te adianto. AM é ante meridian, que quer dizer antes do meio-dia. Então, toda vez que depois de um número tiver esse AM, que em inglês nós vamos pronunciar AM, a gente está se referindo à hora antes do meio-dia, ou seja, aos horários da manhã. Um lembrete aí para você, percebeu que algumas frases estão com he, outras frases estão com she, para que você se lembre que quando nós temos essas pessoas, as terceiras pessoas do singular na frase, ou he, ou she, ou it, a gente precisa colocar S no verbo. Falamos sobre situações de fato e situações repetidas, situações de rotina. Essa última frase aí, ela não deixa de ser um fato. Pensa comigo, a cada 12 meses, a Terra gira em torno do Sol. Ela não deixa de ser um fato, a Terra gira em torno do Sol. Vamos ver agora qual é a próxima situação que nós podemos usar o presente simples. Ai, olha só isso! Events in the future. Lembra que nós falamos sobre isso na última aula? Sem pânico, nós fazemos essa aplicação, inclusive na nossa própria língua. Quando nós vamos falar de eventos futuros, a gente usa o presente simples
usando algumas expressões ou datas que se referem a futuro. E não tem problema nenhum. É exatamente por causa dessas expressões que fica claro na frase que o presente está falando de futuro. É isso. Primeira frase. The train leaves tonight at 6 p.m. O trem sai hoje à noite às 6. The bus does not arrive at 11 a.m. O ônibus não sai às 11 da manhã. It arrives at 11 p.m. Sai às 11 da noite. Pergunta agora. When we board the plane? Quando entraremos no avião? Próxima. The party starts at 8 o'clock. A festa começa às 8. Última pergunta. When does the class begin tomorrow? Quando a aula começa amanhã? Percebeu que aqui nessa primeira frase, depois da hora, ao invés de ter AM, tem PM? Pois é. O que é PM? Lembra que eu falei, nos exemplos aí atrás, AM, ante meridian, para falar de horário antes de meio-dia, da parte da manhã. Post meridian, PM, é para falar de horário pós-meio-dia, horário da tarde e horário da noite. É isso. Só uma observação. Nesse exemplo aqui, nós conseguimos ver pergunta. Lembra que em pergunta nós também fazemos o uso do auxiliar. Ah só, chega mais. Se você está aqui nessa aula boiando porque não está entendendo algumas coisas que eu estou falando, calma. Essa aula é a parte 3 de 2 aulas anteriores. Então, meu conselho para você é melhor que você assista a aula 1 e 2 antes de chegar nessa daqui, porque ela é uma sequência das aulas anteriores. Então, isso vai te ajudar a assistir a aula 1 e 2. Dá para pegar o bonde andando daqui? Dá, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Dando sequência ao presente simples, nós vamos então agora falar sobre algumas particularidades do presente simples e que são dúvidas comuns quando a gente está aprendendo. Eu trouxe aqui alguns questionamentos e nós já vamos começar a clarear essas dúvidas para a gente tocar o bonde. A dúvida não pode ficar, a gente tem que clarear. Primeira pergunta que você tem aí na tela: quando usar o verbo auxiliar no presente simples? O que nós vimos? O verbo auxiliar no presente simples, do ou does, e aí cada um vai ser usado dependendo da pessoa da frase, ele vai ser usado em frases negativas e interrogativas. Lembra disso? Nós vimos na aula anterior. Então, para recapitular isso, dá uma olhada nas frases que eu trouxe. Primeira frase, don't you like her? Segunda, don't they go to school anymore? Terceira frase, doesn't she live here? Quarta frase, doesn't he drive to work? E aí você deve estar se perguntando assim, ué, mas a frase não é pergunta? Como é que ela está com auxiliar de negação? E aí eu te devolvo a pergunta, ué, mas a gente não faz isso em português? A mesma coisa, é uma negação em forma de pergunta. Isso pode? Pode. É a única forma de se perguntar? Não. A gente pode perguntar com o auxiliar normal, sem estar na negativa. Por exemplo, eu posso perguntar: do you like milk? Do you live in a small city? Do you speak Portuguese? Do you eat vegetables? Does she study here? Não necessariamente a gente precisa usar o auxiliar na negação quando fazemos pergunta. Isso depende daquilo que você quer perguntar. Ainda, seguindo a pergunta que nós tínhamos na tela anterior, quando usar os auxiliares, essa tela que passou falou dos auxiliares especificamente em perguntas. De propósito, eu coloquei o auxiliar na negativa em pergunta para que você possa se orientar e perceber que tudo depende daquilo que você quer dizer. Os auxiliares são usados em frases interrogativas, podendo estar na forma negativa ou não. Mas eles também são usados na forma negativa. Vamos ver? Primeira frase: You don't like her. I know that.
Segunda, you don't do that. Terceira, he doesn't study German. Quarta frase, she doesn't like us. Última frase, my dog doesn't bite. Quero falar aqui sobre algo muito importante para que você não erre mais. Toda vez que você quiser falar em inglês, isso, a palavra isso em inglês sempre vai se usar a palavra that. E aí você vai falar assim, vou enlouquecer, porque eu sei que this eu aprendi como este, esta e isto, e that como aquele, aquela e aquilo. Sim, mas são particularidades do idioma que nós não conseguimos explicar. Elas são assim porque sim. Não é preguiça minha ou porque eu não acho que você não vai entender. Isso é uma coisa do idioma que só com o uso a gente vai conseguindo inserir isso no que nós estamos aprendendo para que ele continue fazendo parte do nosso vocabulário. Então, por exemplo, quando você quiser falar eu não sei isso, é I don't know that. Eu sabia disso. I knew that. Esquece o this nesses casos. Só assim, para facilitar a sua vida, então, vamos combinar. Toda vez que você quiser dizer isso e você não estiver apontando para algo, você vai usar that. Lembra dos pronomes demonstrativos? Nós vamos falar sobre eles também ainda, porque a gente está no início do curso, então calma, né? Mas, por exemplo, eu quero este livro. Como é que você fala? I want this book. Ou então, me dá esse celular. Give me this cell phone. Mas o isso, quando a gente não está mostrando, a gente usa that. Agora, vou trazer uma pergunta para você. Os auxiliares do e does podem ser usados numa frase afirmativa, não como verbo principal. Por exemplo, você sabe, a frase I do my homework é uma frase afirmativa, mas o do aqui ele é o verbo principal. Eu estou perguntando a você se esse mesmo do pode ser usado em frase afirmativa com função de auxiliar. E aí, me conta? Vamos ver se pode? Os auxiliares do e does podem ser usados na afirmativa com outros verbos. Tcharam! Sim, e dessa forma queremos enfatizar para expressar ou significar de fato, realmente. Usamos esse tipo de estrutura quando queremos contrapor os fatos, quando queremos confirmar realmente ou somente com o do no imperativo para dar mais ênfase. Resumindo esse monte de palavra lá, pode usar do como auxiliar em frase afirmativa? Pode. Para quê? Para enfatizar. Dá só uma olhada nos exemplos. We do want to help you. Olha o significado aí. Do tá como realmente, de fato. Nós realmente queremos te ajudar. We do want to help you. Phil does work hard. He has 3 jobs. Phil realmente trabalha duro. Ele tem 3 empregos. Próxima frase. He does speak French. He lived in France for 10 years. Ele fala mesmo francês. Morou na França 10 anos. Do come on time, please. Chegue na hora certa mesmo, por favor. Nessa última frase aí, você percebe que o do tá como mesmo, de fato. Tô quase que implorando a pessoa para chegar na hora, para não se atrasar. Enfim, o do vai significar realmente, de fato, para enfatizar as frases. Por exemplo, você gosta de chocolate? Eu gosto. E aí, como que eu vou dizer? I do like chocolate. Eu estou enfatizando. E aí você vai falar assim, mas eu não poderia falar I like chocolate so much? Ou I really like chocolate? Sim, mas é mais uma forma da gente dizer. E para quando você encontrar isso aí pelo caminho, não ficar confuso, pensando que aprendeu do e does para interrogativa e negativa. Não, ele também pode ser usado em afirmativo. Vamos falar agora
de algo que confunde muita gente quando a gente mistura o verbo to be com qualquer outro verbo em perguntas e em negação. Lá vem ela. Como não confundir do e does com o verbo to be? E aí nós temos na tela. O verbo to be deve ser sempre usado para um fato ou uma condição. É o verbo ser ou estar. Usamos o verbo to be para fazer frases afirmativas, negativas e perguntas no presente simples. Basicamente, para não confundir o verbo to be com os auxiliares do e does, é só lembrar que em toda frase que houver verbo to be, você não vai usar do e does. Eles não combinam. Falando em linguagem de super-herói, vamos pensar que o verbo to be, ele nunca vai trabalhar com a ajuda de outra pessoa, porque ele acha que ele mesmo se basta. É como se o verbo to be ele fosse o super verbo, o super-homem dos verbos. Ele não trabalha com outro super-herói. Mas se a gente pensar em do e does, é um super-herói que não dá conta do recado. Eles sempre vão precisar de outro verbo, se ele existir na frase. Por exemplo, se eu estou numa pergunta e eu começo a pergunta com do, ele vai precisar de um outro verbo para que essa pergunta tenha sentido. Do you like? Do you study? Do you speak? Mas o verbo to be não. O que nós temos aí falando na tela? O verbo to be ele é usado em todos os tipos de frases, afirmativas, interrogativas e negativas. Vamos relembrar alguns exemplos. I am your English teacher. I am at school today. Are you Brazilian? You aren't at work now. Exemplos simples com o verbo to be que a gente está cansado de ver desde lá da primeira aula. O verbo to be ele é um verbo de estado. Ele significa ser ou estar. Agora quero saber, hein? Fez o exercício de casa? Entrou lá no canal do Telegram? Baixou as atividades? Treinou aquela listinha de verbos? Eu sei, a listinha é grande. Eu coloquei aquela lista lá para você ir estudando aos poucos. E minha dica para você é: pegue sempre de 10 a 15 verbos para estudar a cada 2 ou 3 dias. Espalhe pela casa por aqueles lugares que você passa os olhos sempre. Porque qual é a proposta disso? Não é simplesmente decorar, é você inserir esses verbos no seu vocabulário. É você olhar para eles, começa escrevendo o verbo e colocando a tradução. Depois, tira a tradução. Fale os verbos e pense no significado deles. E aí você vai aumentando a sua lista gradativamente. E o importante é que a cada 15 verbos inseridos, eu revise os verbos já estudados. Porque lembra, se a gente não usa, a gente perde. E a gente não quer perder uma palavra, porque nós queremos usar todas as palavras que nós aprendemos, para que elas façam parte do nosso dia a dia. Só assim a gente consegue falar. E com base nisso, trouxe aqui alguns verbos, vou colocar na tela, vou falar. Quero que você preste atenção na pronúncia desses verbos e na tradução também deles, que não está aí, mas está lá na sua lista. Verbs. Esses verbos aqui estão com to e eu deixei assim. Lembra, nós falamos sobre isso já. O to, quando vem antes de qualquer verbo, é porque esse verbo está no infinitivo, sem ser conjugado, naquelas terminações que nós temos em português. A, ir. Cantar, falar, vender, beber, partir, sorrir. Então, aqui eles não estão conjugados. Eles estão na forma infinitiva. Meet, encontrar. Pay, pagar. Put, colocar. Read, ler. Ride, andar a ou andar de, porque aqui a gente está falando andar de bicicleta, ride a bike, andar a cavalo,
ride a horse. Ring, tocar, tocar de som, não tocar de pôr a mão. Ring, tocar de som. Run, correr. Say, dizer. See, ver. Sell, vender. Send, enviar. Shake, sacudir. Shine, brilhar. Show, mostrar. Shut, fechar. Sing, cantar. Sit, sentar. Spend, gastar. Stand, ficar de pé. Steal, roubar. Swim, nadar. Take, tomar, pegar, levar. Teach, ensinar. Tell, contar. Contar aqui de contar algo a alguém, não de contar referindo-se a números. Think, pensar. Understand, entender. Alguns verbos aqui, eles têm mais de um significado. Você viu, por exemplo, o caso de take. Eu falei 3 significados dele. Uma curiosidade para você, com relação ao verbo shut, eu posso falar fecha a porta, close the door, mas eu também posso falar shut the door. Aliás, é desse verbo aí que vem aquela expressão que todo mundo sabe falar, né? Shut up, que é cale a boca. Vem daí, desse verbo. E aí, vou parar agora, aqui, nesse momento, para falar o que você vai ter que fazer para concorrer a uma aula grátis comigo de speaking essa semana. Sem pânico, você não tem que botar a mão no bolso, você não tem que pagar dinheiro, você não tem que clicar em nada. Ou tem? Vou falar agora. Lembra esses verbos aí da tela anterior? Então, nós estamos falando de presente simples. Essa é a terceira aula. Você vai escolher um verbo desse qualquer. Aqui embaixo nos comentários, você vai escolher um verbo desse e fazer uma frase no presente simples. Independente da quantidade de palavras, pode ter 3 palavras na frase: sujeito, pessoa e objeto. Pode ser frase afirmativa, pode ser frase negativa, pode até ser uma das frases de exemplo que eu usei aqui. Mas tem que ser, ó, preste atenção, tem que ser usando um desses verbos aqui, ó, tá vendo? Essa é a tarefa. Você vai colocar a frase ali no presente simples. Isso é o que você vai fazer para concorrer à aula. Colocar a frase aqui embaixo nos comentários do vídeo no presente simples. Número 1. Número 2, me seguir lá no Instagram. Número 3, e acabou. Número 3 e acabou. Você vai entrar no meu canal do Telegram. O link para tudo tá aqui na descrição do vídeo. E outra coisa, aí em cima, no meu canal, você também tem os links para te levar para as mídias sociais. Então, ou você clica lá, ou você clica aqui, vê o que tá mais fácil, e aí você já vai estar participando. Como que eu vou sortear? Eu vou sortear por aqui, ao vivo, e postar o resultado no Instagram. Então fica ligado. Eu vou colocar o resultado na sexta-feira para dar tempo das pessoas assistirem a aula e participarem. E essa aula ela vai ser marcada na outra semana. Combinado? Você pensou que eu fosse colocar isso no final do vídeo, né? Deve ter um bocado de gente pulando o vídeo para ir lá no final do vídeo assistir para ver o que tem que fazer. Não, vou colocar agora. Primeira coisa, pegar um dos verbos da tela anterior e escrever uma frase no presente simples. Segunda coisa, me seguir no Instagram. Terceira coisa, entrar no canal do Telegram. Fazendo isso, você vai poder ter uma aula de graça só falando e aprendendo inglês comigo. E agora, dando sequência à nossa aula, terceira parte de presente simples, vamos à nossa parte prática, practicing. E aí, o que eu fiz? Trouxe aqui para nós fazermos juntos algumas frases no presente simples
para passar para inglês. Vamos lá? A primeira frase: Fernando e eu trabalhamos juntos. Muito fácil, você sabe, coisa lá da primeira aula quando nós vimos as frases afirmativas. Como fica? Fernando and I work together. Segunda frase: aos sábados ela acorda cedo. On Saturdays she gets up early. Frase 3 é uma pergunta. Preste atenção. Se é uma pergunta, nós vamos usar os auxiliares. Do you go to the beach on the weekends? Próxima frase. Eu não falo alemão. I don't speak German. Lembra do que nós falamos quando nós usamos em frase os auxiliares don't e doesn't? Nós omitimos o T. I don't speak German. Última frase dessa tela. Eu gosto de café. Vai ficar I like coffee. Letter F. Nós não sabemos como isso funciona. Olha aí. Esse isso aí eu tô mostrando. Tô falando sobre algo. Então aqui esse isso vai ser this. We don't know how this works. Próxima frase. Eu não sei isso. Eu não estou mostrando isso. Esse isso é algo, essa coisa que a gente está falando. Eu não sei cozinhar, eu não sei tocar piano. I don't know that. My father needs more time. Ele fala 3 idiomas. Ó, aqui também é uma frase afirmativa. Terceira pessoa do singular. S no verbo. He speaks 3 languages. A última. Você gosta de chocolate? Do you like chocolate? O próximo exercício que vem agora, ele não é um exercício difícil, mas você precisa de concentração. O que faremos aqui? Eu trouxe frases prontas e quero que você, nessa frase que eu trouxe, substitua por uma das palavras que vem em sequência. Haverá modificação nas frases. Às vezes você vai ter que trocar a pessoa, e trocando a pessoa vai precisar trocar o verbo, e às vezes vai precisar trocar o pronome, porque se eu falo assim, eu compro meu uniforme, se eu troco a pessoa, ele compra o uniforme dele. Então são essas observações que você tem que fazer. Dá só uma olhada. A frase é: She reads a book in the morning. Vamos trocar a pessoa? Eu trouxe she na frase escrita. Você vai trocar she e colocar you. É só isso que você vai trocar? Analisa a frase. Claro que não. Nós vamos tirar o S também, porque está trocando a pessoa. A frase toda ela permanece igual. Só vai mudar duas coisas. You read a book in the morning. Eu troquei a pessoa e olha o que aconteceu no verbo. Agora essa mesma frase do topo da tela. She reads a book in the morning. Nós vamos trocar a ação. Não vai ser mais reads a book, vai ser workout. E a pessoa vai trocar? Não. Agora nós trocamos a ação. Então a frase vai ficar: She works out in the morning. Olha, em vermelho você consegue observar o que está mudando. Ainda sobre essa mesma frase que está no topo, She reads a book in the morning. Vamos transformar essa frase em frase interrogativa. Em inglês, como que eu transformo a frase em interrogativa? É só colocar o ponto de interrogação no final? Não. Eu também preciso do auxiliar. Does she read a book in the morning? Pronto, tá feita a pergunta. Agora a próxima. At night. She reads a book in the morning. O que nós vamos trocar? Vamos trocar a expressão de tempo. Tirar in the morning e colocar at night. She reads a book at night. Fácil, né? Assim a gente consegue trabalhar todas as regras do presente simples. Olha só, nós trabalhamos o S de terceira pessoa, que foi na frase que eu trouxe para você. Depois você tirou o S, porque nós trabalhamos com outra pessoa que não a terceira do singular. Nós fizemos o uso do auxiliar na frase interrogativa e foi um monte de troca que a gente fez só para trabalhar com as regras do presente simples e fixá-las. Vamos continuar fazendo e ver agora outra frase. A frase é: You buy a coat in the winter. Você compra um casaco no inverno.
Essa mesma frase, vamos transformá-la na negativa. Como fica? You don't buy a coat in the winter. Agora, vamos trocar a pessoa da frase. Ao invés de you, vai ser he. É só a pessoa que muda? Não. Nesse caso aqui, nós vamos precisar mexer também no verbo. Então, seguindo. He buys a coat in the winter. Agora, vamos trocar e colocar, ao invés de coat, scarf. You buy a scarf in the winter. E por fim, never. Como fica a frase com never? You never buy a coat in the winter. Aqui, nesse exemplo, nós ainda trabalhamos posição de advérbio de frequência, que foi outra coisa que nós vimos na aula do presente simples, parte 1 e parte 2. A próxima frase que nós vamos trabalhar, você vai ver que tem também pronome de posse. E aí, dependendo da pessoa, você vai ter que trocar esse pronome também. A frase é: I take my kids to school by car every day. Vamos trocar agora o objeto da frase. Ao invés de ser my kids, nós vamos colocar my books. I take my books to school by car every day. Eu levo meus livros para a escola de carro todo dia. Agora vamos trocar a pessoa da frase. Vamos substituir I, primeira pessoa, por she. Quando eu troco a pessoa, eu preciso levar o verbo para a conjugação de terceira pessoa. E aí, nesse caso, também vamos trocar o pronome. Nós não vamos usar my. Vai ser o pronome de posse para she. Lembra qual é? A frase vai ficar: She takes her kids to school by car every day. Esse é o pronome de posse para ela, em inglês. Her, dela. Agora vamos trocar o meio de transporte. Não é de carro, é a pé. I take my kids to school on foot every day. E por fim, vamos inserir o advérbio de frequência. I always take my kids to school by car every day. Que aula boa, né não? A gente consegue perceber o quanto nós estamos crescendo, o quanto nós estamos aprendendo e o quanto o nosso vocabulário está se ampliando. E ainda, essa aula trouxe um brinde para nós. Quem assistiu essa aula e prestou atenção nas coisinhas que eu disse aí para trás, sabe o que tem que fazer para concorrer a uma aula grátis de speaking, independente do nível, se é meu aluno ou não, se já estudou comigo ou não, o lugar que mora, se já faz curso ou não, você tem a oportunidade de concorrer a uma aula de inglês grátis comigo. Como? Falei aqui na aula, tá por aí. Minha gente, obrigada pela companhia. A aula de hoje foi superb. É bom ter vocês aqui e é bom ver o crescimento de cada um e o quanto vocês estão aprendendo. Thank you for watching. E como sempre, lá no Telegram eu vou deixar os exercícios dessa aula para vocês treinarem. Mais uma vez, vocês são obrigados? Não, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão de acordo com aquilo que está na lei. Isso aqui não é uma lei, é só uma dica, não é uma obrigação, mas vai te ajudar muito no seu aprendizado. A gente se vê pelas mídias sociais, espero que vocês façam aquilo que nós combinamos para ver aí quem vai me dar a honra de estar em minha companhia podendo falar inglês comigo. Independente do nível, se já faz, se sabe, se não sabe, o objetivo é a gente crescer e crescer juntos. Nos vemos por aí nas mídias sociais. Goodbye!